Bom dia a todos. É bom dia mesmo. Estamos reunidos em nome do bem, da espiritualidade amiga. É sempre importante a gente estar na casa religiosa e essa casa espírita que vai fazer 111 anos. Se eu não erro essa conta, que eu sou ruim de matemática. Então nós vamos falar dos cursos dessa casa, depois vamos fazer a página, depois vamos fazer a prece. Tá? Então, os cursos do Centro Espírita Humildade e Caridade. Então, nós temos na terça-feira, às 19 horas, temos o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, turma 1, presencial. Quinta-feira, de 19 às 20 horas, estudo de O Livro dos Espíritos, presencial e aberto ao público. Na quinta-feira, de 20 às 21 horas, estudo da mediunidade. Sábado, 10h30, o ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita. Convidamos todo mundo para estudar, porque só vai entender o mundo quem estudar a doutrina espírita. E o Divaldo fala, né? Quando a gente estudar mesmo o livro dos espíritos, a gente vai entender todas as dificuldades que atravessamos no momento. Então, hoje nós temos a nossa expositora Bárbara Dutra com o tema remédio. Remédio. Na terça-feira, a cultura da paz com Antônio Machado. Então, nós vamos na nossa página para a lição 110, Vigiemos e Oremos, do livro Fonte Viva, mensagem de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e de luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente. Qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbir às tentações, de vez
que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Graças a Deus. Jesus, mestre, médico de nossas almas, amigos espirituais, mentores, estamos agradecendo pelo nosso encontro da manhã de hoje com os nossos irmãos encarnados e desencarnados que vêm estudar conosco nessa manhã. Que a paz que nos envolve, a serenidade e a tranquilidade seja para outros irmãos, os irmãos que se encontram enfermos, nos lares, nos hospitais, os nossos irmãos que retornaram à vida maior. Que a nossa prece da manhã, a nossa rogativa, seja sempre favorável aos nossos irmãos necessitados como nós. Que a paz envolva todos os nossos irmãos, que Jesus, que é o nosso mestre, nosso amigo, nos incentive, nos oriente para a caminhada evolutiva. Agradecemos a oportunidade do trabalho, do reencontro com os companheiros da caminhada. Que possamos aproveitar as orientações que chegarão até nós nesta manhã. Pedimos aos amigos espirituais a orientação, o auxílio à nossa irmã Bárbara, que trará o estudo desta manhã. Em nome de todo o bem, de Jesus e de Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, estamos assim iniciando a nossa reunião de estudos da manhã. E assim seja. Então, nós vamos convidar a nossa irmã Bárbara para o estudo da manhã. Remédio, vamos prestar atenção nesse remédio. Boa noite a todos. Eu tô na vibe de terça-feira. Tem muito tempo que eu não faço palestra ao sábado, então desculpem vocês que estão nos assistindo. Bom dia, vamos começar de novo, né? Bom dia a todos. Fiquei até com vergonha. Foi tão assim automático. Vamos lá, nosso estudo do dia de hoje tem como tema remédio. A gente esse ano está falando sobre as questões da mente, da psique, né? Então, que tem aí... Pronto, agora tá indo? Foi? Então, bom dia. O nosso estudo da manhã tem como tema remédio. Esse ano a gente vai estar tratando de temas relevantes à questão da psique, da mente, relativas ao espírito, como é que a mente ela influencia tanto no nosso corpo material. E hoje a gente vai pegar em um capítulo do livro, não sei se dá para vocês verem, porque a capinha dele é branca, então fica muito clarinho, né? Ele tem como título Saúde e Espiritualidade, o autor é Clayton Levy, pela psicografia do Espírito Augusto. É um livro particularmente que eu gosto muito, porque eu me encontro muito em situações que ele apresenta. Inclusive essa palestra, essa exposição, esse estudo é mais para mim, tenho certeza disso, do que para vocês. Muito mais para mim do que para vocês. E aí, um dos capítulos do livro, ele fala sobre remédio. E aí, de repente, antes da gente falar, a gente fica assim, que remédio seria esse? Seria o remédio que a gente chama de remédio mesmo, né? Os comprimidos, elixir, ou é algum outro tipo de remédio
que eu, nesse momento, não conheço. Então, nós vamos viajar aí um pouquinho, percorrer alguns caminhos para chegar a essa conclusão no final do nosso estudo. Guilherme? Não. Então, vamos lá. A gente vai relembrar aí como é que é a nossa divisão, né? Nós somos formados pelo espírito, porque nós somos espíritos, né? A gente costuma falar assim, o meu espírito, como se fosse algo à parte. Não é algo à parte. Eu sou espírito, cada um de vocês são espíritos. Nós estamos, neste momento, encarnados. Nós estamos na condição de seres humanos. Mas nós somos, desde que fomos criados, espíritos. E aí nós temos o perispírito, que a gente vai ver daqui a pouco que tem várias subdivisões, que é o que dá um formato ao corpo físico, ao corpo material. Aqui dá para ver as imagens? Dá? Senão eu ia empurrar isso para lá. Não. Eu podia ficar mais para cá? Você não está me vendo? Então vamos arrumar isso aqui. Peraí. Vamos arrumar. Agora tá do jeito que eu gosto, que parece que eu fico presa ali. Vamos lá, agora bom dia, né? Então, para a gente relembrar o espírito, né? Nós somos espíritos. E aí, lá no livro dos espíritos, eles definem, né? Quando Kardec pergunta, não, e o que é espírito? Não há uma definição. Nós não estamos ainda com uma evolução capaz de definir o que é o espírito. Então, ele fala assim, pode ser uma fagulha, uma centelha. Vocês que se entendam, em diversos momentos eles falam isso. Vocês que se entendam com as palavras. Porque a gente dá muita importância à palavra. E os espíritos não. Eles nem falam como a gente. Eles se comunicam por pensamento. Então, nós é que damos tanta importância às palavras. Então, só para lembrar, somos espíritos. Temos o perispírito, que didaticamente eu poderia comparar a uma forma de bolo. Eu quero um bolo redondo? Eu vou usar uma forma quadrada? Não, eu tenho que usar uma forma redonda. Aí eu quero um bolo em formato de coração. Eu compro uma forma em formato de coração. Agora eu quero um bolo retangular. Eu tenho que botar a massa para assar numa forma retangular. Então, o perispírito, didaticamente, tá? Seria a forma do nosso corpo material. Até aí foi? Então, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, nós estamos temporariamente aqui, vivendo essa experiência humana. Voltei. Então, vamos lá. Perispírito, para a gente entender um pouquinho melhor. Aqui é uma outra imagem. Então, eu tenho lá o espírito. Olha aqui como o perispírito ele é dividido em várias partes. Tem muito mais partes, tá, gente? Não são só aquelas ali, não. Então, tem o corpo mental, que a gente vai falar ao longo do nosso estudo de hoje. Corpo espiritual, duplo etérico. E tudo isso vai compor o nosso perispírito, que vai refletir aonde? No nosso corpo físico. Então, é tudo muito pensado para que as coisas funcionem. O que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Então, o perispírito tem várias subdivisões. Vamos focar e não esquecer do nosso corpo mental, que faz parte do perispírito, tá? Então, vamos lá. Vamos começar agora para algumas definições. A terminação soma, psicossoma, soma é relativo sempre a corpo, a formação de corpo, células somáticas, células que formam corpo. Psique.
tá? Então, seria ali, é o conjunto de corpo e alma, ou corpo e espírito, ou corpo e psique. A definição para o termo psicossoma. Psicossomática, vocês já ouviram falar nesse termo? Doenças psicossomáticas, né? Hoje em dia, muita gente desenvolve algumas doenças psicossomáticas. São doenças essas que começam na nossa mente e que elas refletem no nosso corpo. E aí, de diversas formas. Atacam o sistema digestório, a pele, tem gente que dá psoríase. Já ouviram falar em psoríase? Que aí o pessoal que não tem conhecimento fala que é associado ao sistema nervoso. É associado ao sistema nervoso. Na realidade, é aqui a nossa psique, é a nossa mente, que começa a refletir na pele, né? A pele é um órgão depurativo. Então, essas feridas começam a aparecer na nossa pele. Então, psicossomática é a ciência que estuda os efeitos de fatores sociais, psicológicos e comportamentais sobre processos orgânicos do corpo e sobre o bem-estar das pessoas, que é causado ou agravado por estresse psíquico, geralmente involuntário e inconsciente, acompanhado de certas alterações do sistema nervoso. Então, começa onde? Na nossa psique, começa na mente. Aquilo começa a se formar lá dentro, para depois, quando aparece aqui externamente, quando a gente começa a ter os sintomas, é porque o negócio já estava sendo formado há muito tempo lá na nossa psique. Qualquer enfermidade no corpo antes surge na mente, por meio de pensamentos e ou emoções, e se manifestarão no corpo. O corpo padece de algo que a mente não dá conta. Então, às vezes, a gente se cobra demais, os nossos pensamentos são pensamentos destrutivos, a gente se deixa levar por determinadas situações e aquilo vai acumulando, e de repente eu adoeço. Eu não sei por que eu adoeci, não sei por que eu vivo ficando gripada, eu acho que eu estou com a imunidade baixa. Quantas vezes a gente mesmo fala isso? O que leva a sua imunidade a baixar? Tem alguma coisa. Então, é isso que a gente está discutindo aqui hoje. Espírito, perispírito e corpo. Todas as experiências do espírito estão registradas no perispírito, sejam elas equilibrantes ou não. Então, toda experiência que nós temos estão registradas lá. Me recordei agora do livro Nosso Lar, em que um espírito chega à colônia e uma mulher, e ela pede para entrar, se faz de vítima e quer porque quer entrar, e embarreiram ela na entrada do Nosso Lar. E aí o André Luiz fica meio que penalizado ali, mas por que ela não pode entrar? Uma mulher está desesperada, está pedindo e tal. E aí o mentor vem e fala, preste atenção, olha o perispírito dela, cheio de manchas. E aí quando ele presta atenção, ele começa a ver as manchas. Aquelas manchas, cada mancha é um aborto que ela ajudou uma mulher a fazer. Ela era uma pessoa que abortava crianças, né? As grávidas procuravam ela para que ela fizesse os abortos. Então, aquilo ficou ali no perispírito. Um indivíduo que tem tantas manchas, tantas chagas assim no perispírito, ela vai levar um tempo para se refazer esse perispírito. Não é assim de uma hora para outra. Em Missionários da Luz, que é aí terceiro livro, né, na sequência, nos é dito que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva que se amoldam às células materiais. E Hernani Guimarães denominou, que é a nomenclatura mais recente, vocês vão ouvir falar isso nos grupos de estudo, que é o MOB, Modelo Organizador Biológico. Então, a gente pode falar em perispírito, como pode falar em MOB, Modelo Organizador Biológico. Tanto que quando a gente vem reencarnar, a gente pode participar, a maioria de nós participa do nosso planejamento. E aí eu posso pedir para vir sem uma perna, sem um braço,
de uma forma ou outra. Eu lembro uma vez até de ter colocado uma tirinha, uma charge do espírito escolhendo, e os perispíritos como se fossem roupinhas penduradas no varal, um com perna, outro sem braço, outro sem perna. E aí, é dessa forma, é feito para o que a gente precisa. Vai vir porque a gente precisa, nessa encarnação, desempenhar aqui funções, e aquele corpo, com aquele perispírito, com aquela estrutura, é necessário para que eu não caia, para que eu não vacile e não retrograda, né? A gente não, o espírito ele não retorna, não há uma volta, mas ele pode estabilizar, ele pode não caminhar, progredir, ele pode ficar parado ali. Então o perispírito ele recebe influências boas ou mais de nossas ações e pensamentos. Às vezes eu não chego a agir como eu penso, mas às vezes eu penso, né? Ninguém é santinho, muito menos eu. Então, às vezes a gente julga, às vezes a gente pensa, mas se fosse comigo eu fazia assim, eu fazia assado. Então, só desses pensamentos não serem pensamentos saudáveis, eles ficam marcados ali também. Então, a gente tem que ter cuidado com o pensamento. Lembrando que pensamento é energia, energia, matéria. Então, vamos lá. No livro, lá, Saúde e Espiritualidade, o Espírito Augusto traz pra gente. Construir num campo de forças vivas, sob o comando direto da mente, é natural que o perispírito reflita os efeitos do padrão vibratório emitido pelo foco inteligente a que se ajusta. Mediante esse princípio, a conduta do indivíduo passa a ter peso preponderantemente nos mecanismos de saúde e doença. Assim como o comportamento enfermiço provoca lesões no corpo espiritual. E a ação altruísta pode atenuar, abreviar ou eliminar os fatores suscetíveis de gerar efeitos mórbidos, resultantes de ações no passado, permitindo o aprendizado sem necessidade de sofrimento. Vamos parar aí um pouquinho. Esses pensamentos, as nossas ações refletem na saúde ou na doença. Quantos casos a gente já viu de pessoas que ficam se lamentando, acreditam às vezes até doenças que não têm e que ao longo do tempo acabam desenvolvendo. Porque ela fala tanto, se lamenta tanto, e aí quando você vê, realmente aquela situação ali aconteceu, né? Ela está doente. E quantos casos a gente já viu de pessoas com doenças que são desenganadas pela medicina e estão ali, sabe, felizes, com um sorriso. Às vezes você nem sabe que estão passando por um tratamento complicado, que estão enfrentando uma doença, porque elas estão positivas, passando pelaquela situação positivamente. Isso tudo reflete, inclusive já foi provado pela medicina, que pacientes em tratamento de câncer que acreditam ou têm alguma religião, né, que oram, pacientes que acreditam no passe, no magnetismo, pacientes que levam a situação sempre com melhor perspectiva, tendem a ter uma maior chance de cura, se curarem mais rápido do que aquelas que se entregam diante de uma doença. Então, tanto que algumas faculdades de medicina já têm a cadeira de espiritualidade e saúde, de espiritualidade e cura. Por quê? Porque os médicos já estão vendo que não basta só você olhar para a parte material, que é o corpo físico. Você tem que olhar um pouquinho além do corpo físico. Que indivíduo é aquele que eu vou tratar e iniciar um tratamento? Como é que eu vou levar esse indivíduo para que ele me dê respostas positivas a esse tratamento? Todo ato em sintonia com as leis naturais ressoa positivamente no ser, desencadeando respostas físicas e psíquicas que contribuem para com o equilíbrio da saúde. Tais respostas repercutem primeiro na consciência, estabelecendo um estado de identificação com os propósitos superiores da vida, e em seguida com efeito secundário no corpo físico,
por meio da ativação de substâncias que equilibram os processos metabólicos e estimulam as estruturas cerebrais relacionadas à sensação de bem-estar e prazer. Quando a gente pensa positivamente, quando a gente enfrenta situações positivamente, a gente tem uma produção de hormônios que estimulam o nosso cérebro. Então, o corpo começa a trabalhar positivamente para a nossa cura. Agora, quando eu me entrego àquela situação, eu trabalho negativamente para esse processo de cura. Então, lá no livro Evolução em 2 Mundos, eu lembro sempre do Guilherme, porque é um livro que ele fala bastante, né? Da série, todos eles aí que eu estou falando, da série André Luiz, tá? Quando várias funções corporais se desenvolvem em conjunto, dentro de uma harmonia, existe o estado que chamamos de saúde. Se uma função falha, ela compromete a harmonia do todo e chamamos esse estado de doença. A doença é a perda relativa de harmonia. Uma pessoa que está em harmonia, ela está em harmonia. Imagina uma balança equilibrada. Quando ela está em desarmonia, olha a balança. Né? Ela está ali tentando se equilibrar, então o corpo vai refletir tudo isso. No livro Evolução em 2 Mundos, André Luiz comenta que ao nascermos, trazemos os germes das doenças em estado latente, podendo proliferar ou não de acordo com vidas passadas e a conduta atual. Então, tudo que a gente vive em todas as nossas encarnações fica guardadinho lá. O conhecimento a gente não perde e as situações complicadas também, tá lá. Só que a gente esquece, né? A gente não lembra. E a tendência do nosso espírito é vir a cometer os mesmos erros, nós somos tendenciosos, que cometemos a outras encarnações. Então, a gente tem que aí ter muito cuidado para não cometermos, porque aqueles germes que ele fala ali estão lá, adormecidos, estão latentes. Uma doença, por exemplo, que é muito parecida, só para a gente fazer uma analogia, é o herpes zoster. Não sei se vocês já viram as propagandas que estão fazendo na televisão. Hoje tem vacina, é uma vacina cara, não tem no posto. O herpes zoster, ele é o mesmo vírus que causa catapora. Ele vai acontecer, geralmente, na fase adulta, em indivíduos que tiveram catapora na infância. Tiveram catapora, ficaram curados, mas o vírus está ali. E aí, em algum motivo, ocorre o desequilíbrio, a desarmonia, e aí você começa a estourar na pele, porque é assim que acontece, aquelas vesículazinhas da herpes zoster. Tem cura? Não. O que faz com que melhore aquele estado? A sua imunidade, o enfrentamento daquilo ali com um outro olhar. Tem remédios paliativos que melhoram, sim. Mas aquilo pode voltar a qualquer momento quando a sua harmonia desequilibrar. Eu tenho o hábito de perguntar ok, entenderam? Coisa de professor. Eu tenho que me policiar para isso. Vamos lá, doenças ainda. A perturbação da harmonia acontece no nível da consciência, que é a parte espiritual do ser. Então, a consciência é algo muito mais íntimo, muito mais interno do que a nossa mente, tá? Antes da mente ainda tem a consciência, que está lá dentro, sendo refletida ao perispírito e posteriormente florescendo no corpo físico. As energias nocivas, as energias ruins, que provocam as doenças espirituais, se mantêm no perispírito enfermo enquanto não forem drenadas. A cada reencarnação, trazemos já ao nascer os efeitos das energias nocivas presentes em nosso perispírito e que podem se agravar dependendo de nossas atitudes, faltas, abusos e vícios na atual existência. Então tá lá, a gente já tem inclinação. Então o que a gente precisa? Estudar, ter conhecimento, saber como é que eu posso parar, bloquear e não me deixar levar pelos meus instintos. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexo sobre as células materiais.
Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, gente, disciplina das emoções é para um ser muito superior, muito evoluído, né? Como é que você disciplina emoções? É muito difícil. Eu acho que só quando eu for assim, tipo um seu Lauro, né? Um ser superior. Antes disso, eu não consigo. Se alimenta, então, paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontram no mesmo estado de desequilíbrio. É interessante isso aqui, porque às vezes a gente se encontra em algum ambiente em que as pessoas acabam... São pessoas até que você gosta, mas entram num papo, numa conversa, que aquilo tem uma atmosfera ruim. Às vezes, um exemplo só, resolvem pegar um para Cristo, que não está ali, e aí começam a falar mal daquele indivíduo. E aí, de repente, quando você vê, você está no meio daquela conversa falando também. E aí, quando a gente tem um mínimo de compreensão, a gente se para assim, o que eu estou fazendo aqui? Não é nem ambiente para mim. E eu estou ali, aquela pessoa que teria direito de resposta, não está para se defender, e eu estou ali com as outras, marretando, falando mal daquele indivíduo ou de uma situação. Na época, né, das eleições, isso se deu muito entre a família, pessoas que se amavam se deixaram de falar, se intoxicaram. Então, a gente... Aquele nos remete à intoxicação através das emissões mentais. Às vezes a gente pensa, né? Ih, passou fulano lá, aquele fulano. Eu pensei, não preciso nem falar. Pronto, o pensamento já foi. Energia, matéria. Se ele estiver na mesma vibração que eu, aquele pensamento pega e chega nele. Porque tem a questão da vibração também. Com que vibração eu estou? Se eu estou com uma vibração baixa, qualquer coisa mais baixa vai chegar até mim. E aí eu pioro. Agora, se eu estou em outra vibração, podem falar, falem de mim. Não tem aquela história? Falem de mim, falem mal de mim, mas falem de mim. Eu não gosto disso, não. Não falem de mim. Não quero nem que lembrem de mim. Exatamente, parece que ainda não ficou para trás, né? E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões políticas. Então, se intoxicar, aqui já foi, intoxicar. Bom, o neurocientista, aí a gente está falando aqui do Dr. Sérgio Felipe. Quem não conhece, tem vários vídeos dele no YouTube. Ele fez estudos sobre a glândula pineal, que é uma glândula que a gente tem entre os dois hemisférios cerebrais. É uma glândula muito importante no processo de mediunidade. Vale a pena você ir atrás, se informar. Nós não somos os únicos seres a ter essa glândula, tá? Mas a mediunidade, nós somos. Vamos lá. Em seus estudos da glândula pineal, Sérgio Felipe comenta que ela é uma potente antena que emite e recebe ondas mentais e que essa antena tem a função de decodificar os pensamentos, transformando-os em energia que geram reações neuroquímicas no organismo. Então, quando falo em antena, eu logo imagino, a minha mente é muito fértil. Então, eu imagino um antenão aqui e a gente andando com aquela antena, né? Pensei, emiti, mandei, porque as antenas são assim. Então, esses pensamentos são recebidos e decodificados pelo nosso cérebro, pelo nosso padrão mental. E aí, ou eu recebo, ou eu bloqueio. As ondas mentais que a Sandrinha me mandou não chegam até mim porque eu estou numa vibe muito positiva, né? A Sandrinha falou mal de mim, não chegou, foi bloqueado aí, o satélite não recebeu, a minha antena mudou de área, né? Mudou de frequência e não recebeu. No livro Missionários da Luz, de novo,
Se comenta que da mente humana se originam forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Eu acho importante a gente falar aqui, e aí eu já vou fazer a propaganda, a partir de abril a gente vai ter o curso de passe, né? Para os novos, aqueles que querem aprender mais e gostariam de se informar acerca do assunto, e para os antigos da casa também relembrarem um pouquinho. Então, quando a gente toma passe, a gente fica muito preso, às vezes, ao simbolismo, né? A entrar na sala de passe, a imposição de mãos, o fluxo dessas mãos. Mas eu posso dar um passe a alguém à distância. É só eu mandar as minhas ondas mentais positivas para aquela pessoa. Vocês já devem ter escutado falar em sites. Não vou falar os nomes dos centros, porque são alguns centros aí que recebem. Às vezes o paciente não tem como ir até o centro. Ele trabalha com cura. Então ele faz cura à distância. Você vai lá, entra no site, escreve, ele manda para você o horário que você tem que estar lá, quietinho, a dieta que você tem que fazer. E à distância, os médiuns estão enviando para você ondas mentais. Essas ondas mentais são passes de cura. Então, para a gente ter uma noção de como a nossa mente é poderosa, ao mesmo tempo que eu posso mandar mensagens de cura e mensagens positivas, eu mando mensagens ruins. A pessoa pode estar do outro lado do mundo e eu estou aqui pensando mal, falando mal dela e estou mandando essas energias negativas, tanto para ela quanto para mim, que estou aqui usando todo o meu físico, toda a minha estrutura que foi pensada para o bem de forma negativa. Emmanuel nos diz que a grande maioria das doenças tem sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual, ou seja, o perispírito. Havendo o espírito agido erradamente neste ou naquele setor da vida evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios e distonias que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Partindo, portanto, das estruturas energéticas do perispírito na direção do corpo, em ondas sucessivas, essas radiações nocivas criam áreas específicas, nas quais podem se instalar ou se desenvolver vidas microscópicas, como bactérias, bacilos, vírus, que se alimentam dessas energias nocivas, né? Então, você está recebendo, você está emitindo. Dependendo da vibração, aquilo ali vai se concentrando em determinado órgão. Vou citar um exemplo, o fígado. A pessoa está com cirrose, mas ela nunca bebeu. Como se cirrose só desse em quem bebesse bebida alcoólica, né? Existem outras causas e existe também, nós espíritas sabemos agora que existem causas espirituais. Não foi assim do nada, não surgiu de um dia para o outro. Aquilo ali é um acúmulo de energia que eu fui emanando, fui recebendo, porque a minha energia, a minha sintonia estava afim, além da questão espiritual. Nós temos amigos e inimigos espirituais o tempo inteiro aqui, ó, debatendo o tempo inteiro com a gente. Dá licença, por favor. Não, agora eu tenho que falar, dá licença, deixa eu passar. É mais ou menos assim. Não é, seu Lauro, assim? É mais ou menos assim. E uns são amigos, olham, a Bárbara. Outros olham a Bárbara, ela não vai conseguir isso. Vou fazer a Bárbara ter isso. Vou mandar mensagem assim, vou influenciar a Bárbara, porque hoje a energia dela tá para baixo, então hoje ela vai me dar ouvidos. Além disso, então a gente está o tempo inteiro numa batalha diária de tentar se manter na balança equilibrada, em harmonia. Ao se alimentar, se multiplicam, no caso, os vírus, bactérias, bacilos, se multiplicam mais rapidamente, como consequência, causam as doenças, encarregadas de produzir os fenômenos compatíveis com os quadros das necessidades morais para o indivíduo.
Emmanuel conclui: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano e o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Então, primeiro acontece lá dentro para depois aparecer aqui fora. É um somatório. A doença não é uma causa, é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos espiritual e material. Então, a doença não é a causa. E aí, quando a gente vai ao médico, eu tô com dor de garganta, o médico vai me dar um remédio para tratar o sintoma, que é a dor da garganta. Mas, na realidade, o que aconteceu para minha garganta adoecer? Às vezes sou eu mesmo que tenho que repensar e descobrir. Porque às vezes o médico está ali e tem 100 pessoas para ele atender, ele nem tem tempo de conversar comigo e perguntar se algo diferente aconteceu, me olhar com outros olhos. Né? Às vezes a culpa não é daquele profissional que está ali. No livro Mundo Maior, ao analisar uma jovem em prantos, André Luiz notou que torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, que é a membrana que recobre os pulmões, tá, gente? Invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas. Momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvanecia, absorvida pelas artérias, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que, a seu turno, o restituía ao cérebro físico. Então, ali ele fala exatamente o que está acontecendo. Ela estava aos prantos, chorando, ele via a escuridão na fronte, que descia pelo aparelho respiratório, a pleura, os alvéolos que ficam dentro dos pulmões. Os alvéolos são responsáveis pela troca gasosa. Então, além de trocar oxigênio e gás carbônico, essas substâncias, né, que ele via escuras, passavam para o sangue. Passou para o sangue leva para todas as células. E aí, a contaminação por todo o corpo. Galderaro, que é um mentor citado nesse livro, No Mundo Maior, comentou que a mente desvairada emite forças destrutivas que, se podem atingir os outros, alcançam, em primeiro lugar, o cosmo orgânico do emissor. Eu, que estou enviando. Por sintonia, atraímos energias e pensamentos afins. O pensamento, força viva e atenuante emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em uma onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Energia atrai energias da mesma natureza. E quando estacionárias na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, intensificada pelos elementos que com elas se harmonizam. Não sei se vocês já ouviram, acredito que sim, que quando a gente tem ódio de alguém ou raiva de alguém, o que mais sofre nessa situação somos nós mesmos, que estamos emitindo aquele sentimento. O outro, muitas vezes, nem percebe, porque ele está em outra sintonia, ele não está afim. E eu estou ali num sofrimento, porque ele fez comigo, e eu estou falando isso para mim, sempre, tá? E o outro tá bem. Então, assim, eu estou me intoxicando, me contaminando. Essas energias hostis deixam resíduos indesejáveis no perispírito, cuja drenagem se faz através do corpo físico em formas de patogenias diversas, em formas de doenças diversas. As mentes desorganizadas, trazendo remorsos, culpas, traumas, transmitem o teor do pensamento para o ambiente,
no que geram regiões infernais que permitem enquanto alimentadas. Então, vamos dar um exemplo. Eu desenvolvo um medo de passar por um determinado lugar. Começo a ter medo, aquele lugar, não, porque ali pode me acontecer isso, porque ali pode ter isso, porque nunca aconteceu. Aconteceu com uma outra pessoa, uma situação. Eu começo a criar na minha mente uma situação que não aconteceu. Aí um dia eu preciso, não tenho por onde passar, tenho que passar por aquele lugar. E aí o que acontece? Tudo que eu antes pensava que poderia acontecer, porque eu criei aquela situação. Livro no mundo maior, tal estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos. Essa atração gera uma simbiose energética que pela via fluídica nos causa a sensação da doença, pois sentimos todos os sintomas que ele sente. Aí vamos fazer um parênteses aí. Se eu acabo tendo uma afinidade com o irmãozinho desencarnado, afinidade vibracional, eu posso sentir sintomas da doença ou da condição em que ele desencarnou. Passo a ter os mesmos sintomas, a desenvolver a mesma doença, porque é uma simbiose. Um não vive sem o outro. Se separar, o desequilíbrio é enorme. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado. Isso acontece também entre encarnados. Tem pessoas que, ao comentar com a outra que está passando uma situação, a outra é tão empata com ela que passa a sentir a dor do outro e carregar aquilo para si. Cada um tem que carregar a sua cruz. Vocês já devem ter escutado isso, né? A gente escuta, a gente se compadece, mas a gente não pode tomar a dor do outro para si. O médico, na investigação diagnóstica, muitas vezes nada encontra. Por quê? Ou não tem tempo, ele não tem esse olhar ainda. Esta espécie de parasitismo psíquico atinge apenas aqueles que criam em si condições internas deprimentes e desequilibradas, pois os que se mantêm mentalmente saudáveis e espiritualmente estáveis não atraem espíritos que se encontram em situações opostas. Em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Mas é que eu não tenho molhado o microfone. Vamos lá, a origem das energias nocivas. A indisciplina mental é desencadeadora do desequilíbrio emocional e do desequilíbrio moral. Fixa no corpo do homem as matrizes dos distúrbios, criando campo vibratório para a liberação dessas energias funestas. São elas: orgulho, ninguém tem. Avareza, ciúme, vaidade, inveja, calúnia, ódio, vingança, luxúria, cólera, maledicência, intolerância, hipocrisia, amargura, tristeza, vícios. Eu não tenho, só os outros. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Aí ali, não dá para vocês verem, porque eu acho que ficou pequenininho, mas são pulseirinhas. Hoje em dia as crianças usam muito umas pulseiras de plástico. E aí tem o nome lá: vaidade, preguiça, soberba, inveja. E aí tem ali um bonequinho que seria o diabinho ali para cada uma delas. Bom, reflexões. A doença seria inevitável se pudéssemos percorrer os erros que estamos perpetuando. Podem ser desta ou de outras existências. Problemas de saúde não são punições, mas atitudes negativas que não modificamos e que atraem sempre novos problemas. É importante deixar claro que não são punições, porque tem muita gente que fala assim: não sei por que eu estou passando isso, Deus está me castigando. Você não sabe por que você está passando isso, porque você é um alecrim do campo. Alecrim do campo, alecrim dourado, não pode ficar doente, né? Os outros podem, mas você não. Por que não com você? Por que não comigo? O que me faz diferente do outro? As dores aparecem como último recurso a ser aplicado. Elas apenas solicitam-nos transformação interior. Enquanto não assumirmos a responsabilidade por tudo o que nos está acontecendo,
não encontraremos a verdadeira cura para a nossa alma. Então, enquanto eu estiver sempre culpando o outro, eu vou continuar na mesma condição. Aí ele traz para a gente um estudo de caso. O André Luiz analisa o organismo físico de uma senhora que possuía uma tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da válvula mitral. A válvula mitral é uma das válvulas do coração. E a válvula aórtica, que é outra, lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Anacleto comenta, que é o mentor, comenta que se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade. Pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Então ele percebe o que nós que estamos encarnados não percebemos, ele percebe ali a mancha escura nas válvulas, ele percebe o problema e Anacleto fala para ele o porquê daquele problema ali. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece normalmente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então, mesmo que a oração seja rápida, ligeira, estou correndo, saindo de casa, estou no meu horário, mas agradecer por mais um dia, ou no final do dia estou lá tomando banho, cansada, Senhor, obrigada por ter chegado ao final deste dia. No início do dia eu sempre peço assim, Senhor, eu estou entrando no carro, todo dia eu falo isso. Me ajuda a chegar até o final do dia. Dai-me força e coragem. Porque a gente não sabe o que o dia me reserva. Então, é uma oração rápida, simples, mas todo dia eu entro no carro pedindo a Deus que me dê força e coragem para chegar até o final do dia. Então, que a gente possa começar a ter, claro, que aquele que senta, que faz uma meditação, que medita melhor, que faz uma oração mais completa, talvez, será? Seja mais ouvido do que eu que estou na pressa, correndo, cheio de bolsa, entrando no carro? Não. Porque a oração, ela tem que vir do coração. Não adianta eu pegar lá e falar só aquelas palavras sem sentido nenhum. Outro estudo de caso. Anacleto comenta que esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. Quem, né? Nunca teve. Eu nunca tive atrito com meu esposo? Não. Isso não acontece. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa a matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Segue dizendo que o homem que vive na senda do bem está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual. Estivesse orando numa igreja católica, num templo budista, receberia o socorro da nossa esfera, por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo, que foi o que a gente acabou de falar, independente do lugar, independente do tempo de oração, do tempo de meditação que você tira ali diária, se é mais de uma vez, se é uma vez só no dia, independente, o auxílio, ele vem, ele está ali. A cura, o espírito conquista bênçãos que incorpora o patrimônio evolutivo, moldando os futuros corpos de acordo com as tais aquisições que são afetados vibratoriamente pelas ondas de energia positiva. Estes logros da evolução refletem-se na constituição orgânica, emocional e psíquica, selecionando genes e valores que lhes facultem os aparelhos correspondentes. Estou correndo agora um pouquinho para o horário. Devemos nos concentrar na educação do pensamento e das emoções. É fácil? Não. Os mais eficientes antídotos são a oração e a transformação do ser, mantendo uma vigilância constante contra as nossas próprias imperfeições morais, que não são poucas, né? Qualquer medida inicial no movimento da cura deve começar na conduta mental, exteriorizando-se na ação moral.
Se você quer uma psicosfera saudável, modifique suas atitudes íntimas, assim alcançará a cura definitiva. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Não existe fatalidade em sua vida, apenas atração e repulsão conforme sua afinidade. Não podemos modificar o passado, mas temos a cada dia a chance de criar um novo futuro. No livro Fonte Viva, Emmanuel comenta: se te encontras enfermo, não acredite que a ação medicamentosa através da boca e dos poros, ou seja, do remedinho, de alguma pomada, algum creme, né, te possa restaurar integralmente. Melhora. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. E no livro Sinal Verde, André Luiz diz: quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças. E que o único remédio, tá aí o tema do nosso estudo de hoje, eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o perdão, como veículo do amor. E aí a gente termina, eu vou deixar para vocês um remédio especial, muito bom. É uma cápsula cheia de coraçõezinhos, a imagem de manhã fica muito ruim, não dá para ver, mas é uma cápsula cheia de coraçõezinhos vermelhos. Então tá aí o remédio que nós devemos tomar diariamente. Eu vou prescrever, doutora Bárbara, tá? De 12 em 12 horas, em casos extremos, você pode tomar de 6 em 6, não faz mal, não tem efeito colateral. Tá? Estão todos convidados a pegar no finalzinho ali da reunião. A gente vai estar distribuindo. Obrigada e um bom dia a todos. Então, esqueci. É porque ali eu me escondo, aqui eu não posso. Então, estamos agradecendo a Bárbara, que trouxe o estudo na manhã de hoje, tão importante para nós. E essa semana eu estava ouvindo o companheiro falando para evitar a doença, evitar a obsessão. Aí ele recomendava leitura edificante, música edificante, visitar os hospitais, onde estão as crianças abandonadas. É o maior antídoto contra a obsessão. E ele coloca: quer ficar preso a pessoa, encarnações afora? Odeia. Vai ficar preso. Em vez de odiar, ame, porque o amor liberta. Então, estamos agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus pelo nosso encontro da manhã de hoje, pelo ambiente de paz, de tranquilidade, harmonioso. Que Jesus, nosso mestre, amigo, médico de nossas almas, nos auxilie nessa nossa caminhada, que saibamos superar os obstáculos, as dificuldades do caminho, seguindo as orientações do Mestre. Agradecemos aos nossos irmãos que estão conosco na manhã de hoje, agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, que nos fortalece, que mantenhamos em nós o bom ânimo, a coragem para continuar, a par de tantas dificuldades do caminho, mas ao cair, levantemos-nos para continuar. Né? Cada um tem a sua cruz para carregar e é preciso essa coragem que Jesus fala. E os amigos espirituais passam para nós todos os dias. É preciso levantar e recomeçar no caminho do bem e da paz.
e aos nossos irmãos que estão também no caminho equivocado, mas somos todos filhos de Deus. As oportunidades surgirão. É preciso mudar o caminho. Deus não abandona os seus filhos. Muita paz para todos. Nós vamos agora para o passe. O passe não é obrigatório. Quem estiver bem, quiser se retirar, fica à vontade.